Olá, venham todos caminhar conosco nesse caminho para a luz. Vamos partilhar o Evangelho nessa terça-feira, que é o Evangelho de Lucas 17, de 11 a 17. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Quando Jesus se aproximou da porta da cidade, levaram para fora um morto, filho único de uma viúva. E a multidão da cidade acompanhava a viúva. Quando a viu, Jesus encheu-se de compaixão e lhe disse: "Não chore." Aproximou-se, tocou no caixão e os carregadores pararam. Então disse: "Jovem, eu lhe ordeno, levanta-se." O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou o seu povo." E essa notícia se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, novamente, nessa terça-feira, o Senhor nos fala novamente desse mover do coração de Jesus e dessa fé. Só que hoje nós vemos um cenário diferente. Hoje nós vemos uma viúva com um filho único que está morto. Mas o diferencial do Evangelho, nós vemos que uma grande multidão a acompanhava. E essa multidão que o acompanhava encheu Jesus de compaixão. Essa cena encheu Jesus de compaixão. Daquela viúva está levando o corpo do seu filho único e dessa multidão que acompanhava essa viúva nessa situação. E aí Jesus se aproxima, a palavra vai dizer que Jesus olhou aquela situação e que ele se encheu de compaixão. E ele se aproxima e pega um caixão, os carregadores param. Então ele olha para aquele filho morto e diz para ele, diz para a viúva: "Não chore." E diz que o filho está vivo e ele dá a ordem para que o filho se levante. Tem um fato principal que me salta aos olhos, é que a viúva não falou nada a Jesus. O Evangelho não narra, não diz que ela pediu a Jesus pelo filho dela. É aquela cena, aquelas pessoas estarem ali com ela acompanhando, que move o coração de Jesus. Ela também não diz a Jesus que é o filho único, mas o Evangelho narra isso, que é o filho único de uma viúva de Naim, que Jesus vai lá, segura no caixão, os carregadores param e ele dá ordem para que o morto se levante. Então, é algo intrigante, mas é algo também para nos ensinar de como mover o coração. E mais uma vez o Senhor nos fala da intercessão, e da intercessão por pessoas que nos conhecem. Certamente na minha cabeça passa que aquelas pessoas iam levando aquele morto e iam falando entre si, ou iam falando a Jesus, iam chorando. E essa cena move o coração de Jesus. E por aí Jesus sabe que é o filho único de uma viúva e ele tem compaixão dessa mãe. Mas eu me pergunto também se no silêncio do coração dela, ela já não falava isso a Jesus. Porque o Evangelho não narra que Jesus se apresentou ou que ele estava sendo levado direto para Jesus. Não, o Evangelho narra que ela estava enterrando um filho morto e que Jesus olha aquela cena e ele se compadece daquela situação. E aí, mais uma vez, nós vemos o papel da intercessão, daquele povo que está ali, que conhece aquela viúva, que está compadecido com ela daquela situação, e esse compadecimento daquela situação enche o coração de Jesus de compaixão também. Jesus, ele tem compaixão daquela viúva e ele vai em socorro a ela e ressuscita o filho e entrega o filho para ela, que o Evangelho vai dizer que quando o filho se levanta, quando ele dá a ordem, que ele diz a ela: "Não chore." O Evangelho vai dizer aqui: "Não chore." Aproximou-se, tocou no caixão e os carregadores pararam. Então disse: "Jovem, eu lhe ordeno, levante-se." O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. E todos ficaram admirados, e diziam entre si: "Existe um profeta entre nós." Então, nesse dia de hoje, eu posso guardar no meu coração e eu posso te convidar a guardar no teu coração toda essa situação, essa fé. E aí eu posso afirmar para você que o Senhor está nos ensinando de como mover o coração dele. Nós podemos não ter a necessidade de falarmos para Jesus, de levarmos a Jesus,
Mas se os outros conhecem a nossa situação, eles certamente levam essa situação a Jesus. E esse levar a Jesus enche o coração de Jesus de compaixão e faz com que ele realize essa cura, que aos nossos olhos podem parecer impossível, mas para Jesus não é. Mesmo estando morto, Jesus tem esse poder de dar ordem, levante-se, e de entregar aquela mãe. Aí, nessa compaixão de Jesus, entra o papel daquela multidão que conhecia aquela viúva e entra também o papel da viúva, de ter esse único filho, de ter esse único amparo na terra. E Jesus, ele se compadece, porque o Senhor, ele é assim, ele se compadece da nossa situação, ele sabe de todas as coisas, nada para o Senhor é oculto. Mesmo que eu não queira falar para o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre mim. Ele sabe da minha situação, ele sabe da sua situação, ele sabe da minha necessidade, ele sabe da sua necessidade. E ele não é alheio, ele não é indiferente àquilo que nós precisamos. Esse Jesus é esse Jesus que nos ressuscita e que nos devolve para quem é de direito, que nos restaura na dignidade, que faz todo o processo completo. Ele levanta aquele jovem e ele entrega aquele jovem para aquela mãe. Certamente ele sabia que aquilo era o amparo dela. Então isso move o coração de Jesus. Jesus é aquele que não nos desampara, que nos ressuscita, nos tira do caixão e nos devolve à família, nos devolve para o nosso meio, para terminarmos o papel, para fazermos a missão. Esse é o nosso Jesus, é aquele que é capaz de segurar na alça do caixão e de nos dar ordem para levantar. Levante-se. Então, se hoje você está nessa situação, se hoje você tem filho único, se hoje você tem uma situação que você acha que é impossível, hoje o Senhor vem nos dizer que para Ele nada é impossível, que o mover do coração do Senhor se dá dessa forma, se dá na humildade, porque o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades e não nos desampara, e para o Senhor nada é impossível. Mesmo que aos nossos olhos pareçam impossível, mesmo que possamos estar como essa viúva que não se direcionou a Jesus, mas temos que ter a certeza que o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades, mesmo quando nós não falamos. Mas se tivermos outros que possam mover o coração do Senhor, Ele certamente virá em nosso socorro, porque Ele tem compaixão de cada um de nós. E Ele não hesita em vir em nosso socorro e nos ressuscitar e nos devolver para o nosso meio, nos devolver na nossa dignidade, de restabelecer todas as ordens, toda a nossa vida. Amém.